Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um bimestre do 105. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem o recesso. Eu passei muito bem, tá tudo bem. Vamos ver, então, introduzir hoje uma nova escola da literatura brasileira, que se chama Parnasianismo. Para introduzir essa escola, antes eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu anteriormente, tá bom? E fazer um paralelo com o que nós veremos agora. Bom, como a gente viu lá no primeiro bimestre, o último grande poeta do romantismo, que fechou tudo com chave de ouro, foi o Castro Alves. Castro Alves, então, teve uma breve vida, e nessa breve vida ele fez uma poesia que buscava exaltar a liberdade e os novos tempos. Ele era um republicano. Ele cantou o fim da escravidão, cantou a liberdade e a vinda da república, né? Bom, só que o romantismo, como uma escola literária, tem o seu fim com Castro Alves e a poesia brasileira começa a declinar e dá lugar, pela primeira vez, à ascensão da prosa no Brasil. Por que eu digo isso? Porque, então, o declínio dos autores dá lugar a uma grande dos autores poetas, dá lugar a uma grande qualidade no romance e no conto. Então, o grande autor do século XIX no Brasil, no romance, é Machado de Assis. Nós temos também no romantismo grandes autores, mas o Machado de Assis se eleva a um nível nunca antes alcançado no Brasil. Então, Machado de Assis, na sua obra, ri da burguesia rural, da aristocracia rural. Ironiza essa classe ao mesmo tempo em que ela é, majoritariamente, a sua leitora. Então, ele está se rindo daqueles que o leem. Ele era um mestre da ironia, né? Foi necessário quase meio século para que uma crítica norte-americana descobrisse que ele estava, na verdade, ironizando a classe burguesa classe burguesa agrícola, né? Bom, aí, pouco depois, nós temos, Machado de Assis era um realista, nós temos pouco depois um grande representante do naturalismo. Então, se o Machado de Assis ironiza no Dom Casmurro a classe burguesa rural, o Aloysio de Azevedo vai tratar da ascensão do capitalista urbano, né? Vai tratar isso por meio de um diálogo com a ciência da época, que era a ciência positivista, e vai se chamar um autor naturalista, também um romancista. Como eu disse para vocês, a poesia está em pleno declínio. Mas por que eu digo que a poesia está em pleno declínio, gente? Porque então a gente tem essa grande representação do romance com Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Machado de Assis lá em cima e Aloysio de Azevedo um pouco embaixo, né? E, no entanto, a poesia não tem grandes representantes. Depois do romantismo, a poesia começa a declinar vertiginosamente porque existe um descompromisso ou um grande compromisso da poesia com as forças conservadoras. A poesia passa a ser representativa do conservadorismo, muito contrariamente à prosa, que Machado de Assis ironiza as classes conservadoras, assim como em Aloysio de Azevedo. Olavo Bilac é um representante da burguesia rural. Olavo Bilac, o primeiro grande parnasiano, nós temos aí a chamada tríade parnasiana, que a gente vai dar uma olhadinha rápida na próxima aula, mas Olavo Bilac é o grande representante até hoje do parnasianismo. E ele se liga a essa aristocracia rural, fazendo uma poesia muito supérflua, uma poesia que não se preocupa com o conteúdo, se preocupa simplesmente em fazer uma coisa assim para agradar aquelas damas que viviam ali ao pé do piano, na casa grande, em contraste com a senzala. Uma poesia realmente que simplesmente buscava ser
arte pela arte, uma poesia que não buscava ser uma ironização, que não buscava ser um avanço, que não buscava olhar mais a fundo, né? Como faziam os antigos poetas como Castro Alves, como Gonçalves Dias, que mesmo Gonçalves Dias tendo um aspecto um pouco conservador, havia um intento de olhar tudo por um aspecto mais profundo, enquanto Olavo Bilac e os parnasianos se contentam ou procuram sempre a superfície dos fatos. Sempre olhar, por exemplo, um vaso grego, uma descrição, e se concentram muito mais na forma poética. Então, Olavo Bilac e os parnasianos dominam, são os grandes representantes dessa arte que tem uma forma muito rígida, né? Que tem as formas antigas, resgata essas formas antigas das quais os românticos vinham se libertando e se concentram nisso. A poesia como uma forma, a poesia como uma superfície que não vai além disso. Na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes o que isso quer dizer.